Marcos, capítulo 13, verso de número 37, diz assim, ó: o que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Amém? Vamos orar por esta palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por este tempo, Pai, na Tua presença. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, Pai, que a Tua palavra não volte vazia, que se cumpra aqui, Pai, todos os propósitos que o Senhor tem para essa igreja neste dia, nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Você pode se assentar, dando um glória a Deus, um aleluia. Então, se você soubesse que Jesus voltaria hoje, o que mudaria na sua vida? Mudaria alguma coisa? Nada? Tá de boa? Mudaria tudo? Então vou repetir. Se você soubesse que Jesus voltaria hoje à noite, o que mudaria na sua vida? Jesus, ele encerra seu discurso escatológico nesse capítulo com uma ordem universal e urgente: vigiai. Essa palavra carrega um peso de uma geração que não pode dormir espiritualmente. Então Jesus, ele faz ali, né, ele começa a falar, né, sobre os últimos dias, e um dos seus discípulos, né, tinha alguns com ele, admira o templo e fala: nossa, que lindo, né, Senhor? Templo, que coisa maravilhosa. Aí Jesus, ele fala: olha, você está vendo tudo isso aqui? Não vai sobrar pedra sobre pedra. E ele vem explicando os acontecimentos dos últimos dias. E no final do seu discurso ele dá essa ordem para os discípulos: o que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, hoje nós vamos falar sobre, enquanto ele não vem, vigiai. E a primeira coisa que eu quero falar aqui hoje é a urgência da vigilância. O que significa vigiar? Vigiar é manter-se espiritualmente disperso, como as virgens prudentes. Vigiar é discernir os tempos e os sinais. Vigiar é manter o coração limpo e sensível à voz do Espírito Santo. Quem dorme no Espírito tropeça na fé. A vigilância é uma resposta à iminência da volta de Cristo. Jesus pode voltar a qualquer momento. Imagina que lindo se nós estivéssemos aqui hoje no culto, Jesus volta. A igreja fica vazia, o microfone provavelmente cairia no chão, iria ficar apitando. Alguém daqui da rua ia ficar um pouco irritado, né? Vocês não... Chegando aqui, né? Vocês estão vendo? Oxe, cadê todo mundo? Largaram tudo aí e foram embora? Estou dando esse exemplo para que você entenda que pode literalmente ser a qualquer momento. Porque ele já disse que o dia e a hora ninguém sabe. O inimigo não avisa quando entra. Por isso, o sentinela não dorme. O sentinela, ele tem que ficar ali, acordado. Imagina nesse frio, ser sentinela hoje aqui em São Paulo. Seria bem incômodo, né? A vigilância protege contra ataques espirituais. Segundo, está em Efésios 6:11. Quem espera com amor, se prepara com zelo. Quem espera com amor, se prepara com zelo. Pense numa noiva, ou no noivo, né?
Vamos trazer para nós aqui, né? Então, é o dia do casamento, tem todo aquele preparo. Aí o noivo entra, tem algumas meninas aqui olhando com aquele olhar de ai, vai chegar o meu momento. Aí o noivo entra, aí tem toda aquela expectativa da espera. Espera com amor, com ansiedade, com desejo. E quem se prepara com amor, tem o zelo na prepara. Veja que as virgens, teve aquelas que levaram azeite sobrando, né? Não, vai que acaba no meio da noite, eu já tenho minha reservinha ali. A vigilância é a prova de amor e fidelidade a Cristo. Ei, você ama a Cristo? Você ama a Jesus? Você tem se preparado para a volta dele? Você tem estado em alerta, desejoso? Uma hora o meu Senhor vai voltar. Uma hora ele vai voltar. Esse vai ser o maior acontecimento de todos os tempos. Naquela época, as pessoas esperavam o Messias. Ele veio. Mas nem todos no planeta sabiam a importância daquela vinda. Agora, quando ele vier a segunda vez, o mundo inteiro, ou pessoas do mundo inteiro estarão esperando a sua volta. Mas só que muitos, como naquela época, muitos estavam dormindo espiritualmente. E ele veio. E ninguém entendeu que ele veio. Uns não entenderam porque, de fato, não estavam esperando. Outros não entenderam que ele era o Messias. Mas tinham alguns que estavam ligados nos sinais, que estavam atentos ao que estava acontecendo e reconheceram que ele era o Messias. Em qual desses grupos você vai querer estar quando ele voltar? Em qual desses grupos? Aquele que está esperando, que está se preparando, que está se produzindo para a volta dele? Ou você vai estar, ai, hoje está tão frio aqui em São Paulo, hoje eu acho que eu não vou esperar Jesus não. Jesus, só não volta hoje que está frio, hein? E lembra que a Bíblia fala? Tomara que ele não volte no inverno. Isso é um sinal para nós no dia de hoje. Tomara que ele não volte no inverno. Por que você acha? Porque muitos vão estar mais preocupados com o frio. E aqui eu quero listar alguns inimigos da vigilância. Mas primeiro, por que nós devemos vigiar? Já se perguntou? Por que eu tenho que vigiar? Por que Jesus pediu para que não só os discípulos daquela época vigiassem, mas todos os que viriam após? Primeiro, porque o inimigo age sorrateiramente. Segundo diz 1 Pedro 5,8. Ele age sorrateiramente, te distraindo aos pouquinhos, não é tudo de uma vez. Segundo, porque o retorno de Cristo será inesperado. Vai ser? Poderia ser agora, imagina, como a gente deu o exemplo há pouco, microfone cair, todo mundo foi arrebatado. Eu creio em nome de Jesus que todos nós, se ele voltasse hoje, seríamos arrebatados. Apesar dos nossos erros, apesar dos nossos defeitos, nós o levamos em consideração. Mas quantas pessoas ficariam? Inclusive dentro das igrejas. Porque nunca se viu tanta brincadeira dentro das igrejas. As pessoas mais antigas falam que hoje há muita falta de reverência. A pessoa está lendo a Bíblia e nem está nem aí. Está conversando, está sentado, está pulando.
As pessoas estão dispersas dentro das igrejas. Que dirá fora, meu irmão? Porque a vigilância fortalece nossa fé e obediência. Então, vou aqui falar um pouco sobre os inimigos da vigilância. A distração é o novo sono da alma. E como nós temos sido distraídos. Como nós estamos distraídos nesses dias. Nós temos tantas coisas que nos distraem. Nós temos uma necessidade de estarmos entretidos. Parece que nós não conseguimos ficar um minuto sem estar entretido em alguma coisa. Seja num livro, seja numa série, seja num jogo, seja num show, nós temos essa necessidade de estarmos entretidos. Mas que esse entretenimento não desligue a sua sensibilidade espiritual. O ativismo e o cansaço espiritual nos tornam vulneráveis. Segundo Lucas 21:34. A indiferença espiritual é pior que o pecado aparente. Como assim, Vini? A indiferença espiritual, muitas vezes, é aquela pessoa que conhece a Bíblia. É a pessoa que está dentro da igreja, que vem em todos os cultos, mas ela é indiferente aos sinais, a tudo que está acontecendo. Quem aqui reconhece alguns dos sinais que Jesus menciona dos últimos dias, nos dias de hoje? Alguém reconhece? Alguém reconhece? Isso é a prova de que nós não podemos viver como se ele não fosse voltar. Nós temos que estar alertas, vigilantes, porque ele pode de fato voltar a qualquer momento. Mas como assim pior que o pecado aparente? Muitas vezes, o pecado aparente, ele não que ele faça bem, não é isso que eu estou querendo dizer, mas você o reconhece rápido e fala, meu Deus, preciso melhorar nisso. Agora, a mornidão, como nós vimos em algumas mensagens passadas, eu não sei se é o sapo, mas tem um animal que se você colocar ele dentro de uma água fervendo, eu acho que é o sapo. Ele pula na hora. Agora, se você colocar ele na água fria e ligar o fogo e ir esquentando, ele morre cozido, mas ele não pula. Agora imagina, será que a gente não está quente e vai ficando morno, e a gente não percebe? Então nós temos que vigilar também de estarmos quentes quando ele voltar. A mornidão espiritual apaga o fogo da fé. Devagarzinho, sem que ninguém perceba. Quem vive como se Cristo não voltasse, já adormeceu no espírito. Se você leva a sua vida tranquilamente, como se Jesus nem fosse voltar, você já está frio, meu irmão. Você já está esfriando espiritualmente. Aliás, essa deve ser a nossa maior expectativa. A sua maior expectativa não é o que ele vai fazer amanhã na sua vida, o que você vai conquistar na sua vida, se ele vai realizar alguns sonhos ou não na sua vida. Não estou falando que isso não tenha importância, não é isso. Mas a sua maior expectativa é a volta de Cristo.
Vai ser o maior acontecimento. E não é à toa que ele associa a volta dele a um casamento. Quem é que já teve casamento na família? Meu irmão, a família para. No dia do nosso casamento, eu não sei como foi na casa da Silvia, porque eu estava na minha casa. Mas na minha casa, se tipo assim, acorda, tem que buscar não sei o quê, aí vai ali, volta aqui. Tanto que eu esqueci meu terno. No local do que eu fui buscar, eu acho que, se eu não me engano, os ternos dos meus irmãos, e esqueci o meu. Aí a minha madrinha de casamento, a Kika, minha prima, Kika, ela falou, você não esqueceu lá nada na loja, não? Aí eu pensei, falei, acho que não, já peguei os ternos e tal. Você esqueceu o seu terno, tá aqui. Mas a família para. É um acontecimento. Agora, o maior acontecimento de todos os tempos será um casamento da igreja de Jesus com Jesus. E o mundo vai parar, literalmente. O dia que Jesus voltar, o mundo vai parar. Para o bem ou para o mal. Porque quando, a sua igreja for arrebatada, meu irmão, esse mundo vai ficar em alvoroço. Vai ser o comentário de todos os tempos. Todo mundo vai comentar do casamento de Jesus. Então, aqui nós falamos sobre alguns inimigos da vigilância. A saber, porque o inimigo age sorrateiramente, porque o retorno de Cristo será inesperado, porque a vigilância fortalece a fé e a obediência. E como viver vigilante? Você já se perguntou nisso? Porque às vezes é difícil, vamos falar a verdade. O nosso dia a dia é insano. Nunca, acho que em nenhuma época, nós temos tantas possibilidades de estarmos entretidos em qualquer coisa que você quiser. Se você quisesse assistir um jogo agora, teria como assistir, sim ou não? Se você quisesse assistir uma novela, teria agora para você assistir? Se você quisesse ir a um show, teria algum show acontecendo? Provavelmente. Então, como que nós podemos viver em vigilância? Primeiro, através da oração constante. Você já reparou que a gente sempre cai na mesma coisa? Tem horas que eu até fico, Senhor, mas estou sendo repetitivo. É porque é o que é. Não tem uma fórmula mágica, a fórmula é a mesma. Primeiro, através da oração constante, segundo Efésios 6,18. Segundo, vê se isso é novidade, pela meditação contínua da palavra. Salmo 119:11. Vivendo em santidade e comunhão com o corpo de Cristo. Falei alguma novidade aqui para você, né? Você não sabia alguma dessas coisas? Só estou organizando. Só estou organizando numa listinha para te ajudar no dia a dia. O coração que ora nunca cochila. O coração que ora nunca cochila. Orar constantemente mantém o espírito desperto. Você está sempre na expectativa ali, orando. Orando por alguma coisa, orando por um irmão, orando pela volta de Cristo. Aqui alguém já orou pela volta de Cristo? Não? Ninguém? Você nunca pediu, Senhor, volta logo. Eu já orei, eu vou falar a verdade, mas era quando eu estava passando um veneno terrível. Eu falei, Senhor, volta logo. Senhor, eu não tenho nada a perder aqui. Volta. Sério, ninguém nunca orou pela volta de Jesus? Que louco, vocês estão gostando do mundo, né? Estão gostando da vida? Mas é gostoso viver.
Ainda mais se viver em obediência a Ele. A palavra de Deus é o alarme que desperta o justo. A palavra de Deus é o alarme que desperta o justo. Já acionou o seu alarme hoje? Com a palavra? Já colocou para despertar ali? Meditar na palavra é manter os olhos abertos. É manter os olhos abertos e o coração no céu. Estou aqui, Senhor. Gosto de viver. Gosto da minha vida. Gosto das coisas que eu tenho. Gosto do meu cachorro. Gosto do meu gato. Porém, Senhor, se o Senhor voltar, eu quero ir morar com o Senhor hoje, agora. Então, meditar na palavra, você mantém os seus olhos abertos. Você mantém a sua atenção naquilo que importa. Em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. Há 3 coisas que mais importam na nossa vida. Quer saber? Quem gostaria de saber? 3 coisas que mais importam em nossa vida. Vocês querem ir de cima para baixo ou de baixo para cima? Da terceira para a primeira? Terceira, Jesus. Segunda, Jesus. Primeira, Jesus. É simples, meu irmão. Se você tem esse fogo, se você quer... Quem aqui, sério, uma pergunta. Quem deseja de verdade ver Jesus? Assim, aquela vontade, como dar um abraço. A Silvia vai querer dar um cheiro em Jesus. A Silvia e a dona Cecília vai querer dar um cheiro. Jesus, vem aqui, deixa eu te dar um cheiro. Eu nunca vi um povo para gostar de cheirar que nem esse povo. Meu Deus do céu. Comunhão é abrigo para os que vigiam juntos. Comunhão é abrigo para os que vigiam juntos. Meu irmão, é tão bom a gente estar em comunhão, né? Fala a verdade. É tão bom, é tão gostoso quando a gente está em comunhão, quando a gente se importa com o irmão, de verdade. É tão bom estar em comunhão. E é por isso que o salmista declara, né? Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Não é que os irmãos tenham um momento em comunhão, não. É que vivam em comunhão. A gente se gostar, a gente se respeitar, a gente desejar que o outro se dê bem, a gente desejar estar junto com o outro. Meu irmão, como isso é bom, como isso é gostoso. Quando nós temos nossos momentos de comunhão e a gente valoriza isso aqui na igreja. Nós temos ensaios todas as semanas, sim ou não? Sim ou não? Não, não temos. Porque um dia nós temos o dia, como que é o nome? A terça da descontração. Uma vez por mês o grupo de louvor não ensaia. Por quê? Porque a gente valoriza a comunhão. A gente valoriza o serviço? Sim. A gente valoriza a obra? Sim. Mas nós valorizamos a comunhão. Nós valorizamos estar juntos, passar um tempo em comunhão, rir juntos, assistir um filme juntos. A gente não vê que tudo é pecado, né? Falar em algumas igrejas, você assistir um filme, meu Deus. Tem um TV em casa? Vocês são crentes, não. E não é assim, meu irmão. A comunhão é boa, é agradável. A própria Bíblia fala sobre isso. É bom estar em comunhão. Então, que você valorize a comunhão. Que você valorize estar com o outro. E partindo para a conclusão, a vigilância não é um terror escatológico. É esperança ativa em Jesus. Tem gente que pensa que quando a gente abre a Bíblia que fala Apocalipse, pronto, já tem irmão que fala, meu Deus, já pensa que, não, você não tem que ver as palavras de Cristo
como um medo, como terror, meu Deus. Ele vai voltar. Não, não. Jesus, ele quer que você se prepare. No seu casamento, por exemplo, com certeza você vai, quem ainda não casou, você vai ficar nervoso, vai dar aquele frio na barriga. For a orquestra, por exemplo, uma orquestra chamada Nova Aliança tocando no seu casamento, a emoção vai ser impactante. Mas você não vai sentir medo. Vai dar uma série de coisas, de sentimentos. Mas o sentimento vai ser medo? Sim ou não? Eu acredito que não. Você pode até sentir algum receio. Ai, meu Deus, será que é o momento? Ai, mas Jesus está falando para você se preparar para o casamento. E um dia ele vai voltar para realizar, para participar do maior casamento de todos os tempos. Mas para isso você tem que estar vigilante. No casamento, só uma aspas aqui, o meu casamento foi bem engraçado em algumas coisas. Primeiro, uma das coisas que foi engraçada, a orquestra estava tocando e no lugar da igreja que nós casamos, era uma praça central, aqui em Guarulhos, na praça lá da igreja matriz. Na época eu era católico. E a orquestra começou a tocar, tinha uns mendigos chorando no casamento. Tipo, nossa, casamento de rico é tão bonito. Mal sabia ele, né? Mal sabia ele. Outra curiosidade do nosso casamento, a Silvia colocou a melhor amiga dela para ser uma das madrinhas. Meu irmão era solteiro e ela também. E meu irmão, digamos assim, que ele era um pouquinho irresponsável. E quase que a amiga da Silvia não entra, porque meu irmão chegou literalmente no último segundo para a amiga dela entrar. Imagina se a melhor amiga dela não entra no casamento.